Fala galera, tudo bem com vocês, pessoal? Bom, a gente vai fazer a resolução das atividades da semana de 19/10 a 23/10, tá? A gente trabalha a habilidade de fazer previsões sobre o tipo de ligação química de uma substância a partir da análise de suas propriedades. Número 1. Por que os metais são bons condutores de eletricidade? Pessoal, aqui a gente precisa entender como que funciona os metais, tá? Então, como que funciona uma ligação metálica, pessoal? Você tem aqui, por exemplo, dois metais. O metal X e o metal Y, por exemplo. Aí o que acontece? Esse metal aqui, ele tem, sei lá, 2 elétrons na camada de valência. Esse daqui tem 4. Esses elétrons, pessoal, da camada de valência, eles vão sair da camada de valência. Eles vão ficar deslocados, eles vão ficar livres. Então, o que acontece? Numa ligação metálica, quando você tem metal, você tem um monte desses elétrons livres. Então, você tem, vamos supor, tem os dois átomos de metal aqui, ó, ligados um para o outro, e em volta deles tem vários elétrons livres. Vários elétrons que não estão fazendo nada, tá? E o que é uma corrente elétrica, pessoal? Uma corrente elétrica, eletricidade, né? No caso, a corrente elétrica nada mais é que um movimento ordenado de elétrons. Então, para existir uma corrente elétrica, você tem que ter elétrons livres para você ordenar esses elétrons, o movimento deles, tá? A corrente elétrica nada mais é do que o movimento desses elétrons. Então, pessoal, a ligação, por que os metais são ótimos condutores de eletricidade? Por causa disso, porque eles possuem uma quantidade gigantesca de elétrons livres. Por isso que as tomadas, os fios, tudo é feito de metal, no caso, a maioria de cobre, né? Entendeu? Então, por que os metais são bons condutores de eletricidade? Pois possuem elétrons livres. E a corrente elétrica, né, nada mais é do que o movimento ordenado desses elétrons. Beleza? Número 2. Compostos iônicos, quando dissolvidos em água, conduzem eletricidade. Por quê? Vamos pegar aqui, por exemplo, pessoal, o sal de cozinha. O sal de cozinha é o NaCl, o sódio positivo e o cloro negativo. Então, eles se juntam, tá? O que acontece? Quando eles estão juntos, eles estão neutros, ok. Quando eu jogo esse sal de cozinha aqui na água, esse sódio e esse cloro, eles vão separar. Então, você vai ter um sódio positivo, ou seja, faltando elétrons, e um cloro negativo. Vai estar sobrando algum elétron aí na camada de valência dele, tá? Então, se está sobrando, está faltando elétrons, você tem camadas de valência de elétrons que não estão participando da ligação. Você tem o que nesse caso? Elétrons livres, tá? Se você tem elétrons livres, você pode ordenar esses elétrons e produzir, no caso, a corrente elétrica. Então, número 2, compostos iônicos, quando dissolvidos em água, conduzem eletricidade. Por quê? Porque eles sofrem... Opa, eles não, né? Porque eles sofrem... Opa, peraí. Vamos lá. Porque eles sofrem dissociação Pessoal, no caso, dissociação é o quê? A liberação dos íons que formam o composto. Liberação dos íons. Pois eles sofrem dissociação, que é a liberação dos íons, deixando elétrons livres. Ok, galera? Então vamos lá. Número 3. As ligações químicas que constituem os materiais são responsáveis por grande parte de suas propriedades, porém elas não dependem unicamente do seu tipo de ligação química. Um grande exemplo disso é a condutividade elétrica. Compostos metálicos são bons condutores. Compostos iônicos dissolvidos em água também conduzem. E compostos covalentes não conduzem nem quando dissolvidos em água. Entretanto, há uma exceção. Existe um tipo de ligação de compostos covalentes que sofre ionização quando dissolvidos em água e por isso conduzem corrente elétrica. Qual é esse tipo de composto? Pessoal,
o que forma, o que forma uma ligação covalente? A ligação covalente ela é formada por um hidrogênio com ametal, entre hidrogênios ou entre ametais, ok? Então, pessoal, só que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho os ácidos, tá? O ácido clorídrico, por exemplo. O ácido, o que acontece? O ácido, em meio aquoso, ele sofre a mesma coisa que o composto iônico aqui, ó, ele sofre uma dissociação. Então, o que acontece? Em meio aquoso, você pôr o ácido clorídrico, por exemplo, mais água, a água vai separar, o H vai ficar positivo e o Cl vai ficar negativo. E aí, galera, você vai ter a mesma coisa que acontece com os compostos iônicos. Você vai ter elétrons livres aí, porque você tem íons, né? Você tem a formação de íons, no caso. Então, qual é esse tipo de composto? É o ácido. Beleza, galera? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Fiquem com Deus e aquele abraço.